Quais são as consequências do pecado? As consequências principais do pecado são a morte e a separação da presença de Deus, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Romanos 6, 23. Essas duas consequências causam muito sofrimento na vida do pecador. O pecado também traz muitas outras consequências secundárias. Vejam as consequências do primeiro pecado. Logo em Gênesis, o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isso está em Gênesis 2, 16, 17. Deus avisou que a consequência principal do pecado era a morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles sofreram morte espiritual. Ficaram afastados da presença de Deus. Deus também os condenou à morte física, começando o processo lento de degradação física que leva todos a morrer. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Isso está em Gênesis 3, 19. Por causa do pecado, a terra ficou amaldiçoada. A terra perdeu sua perfeição e se tornou um lugar difícil de viver. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Isso está em Gênesis 3, 17 e 18. Surgiu então o sofrimento, a dor e o conflito entre as pessoas. A vida na terra ganhou muitas dificuldades a partir daí. Consequências gerais do pecado. A separação eterna da presença de Deus é a pior consequência de todo pecado, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso está em Romanos 3, 23. Quem peca se rebela contra Deus. O inferno é uma eternidade sem Deus. A Bíblia diz que outras consequências do pecado no mundo são a doença. Agora nossos corpos são vulneráveis a todo tipo de doença, e um dia todos teremos que morrer. Mas atenção, a doença não é sempre consequência do pecado individual, é consequência da existência do pecado no mundo. Desastres naturais, fomes, dilúvios e outros desastres são produto da maldição da terra. Relacionamentos difíceis. Tornou-se muito mais difícil ter relacionamentos harmoniosos com outras pessoas. Consequências individuais do pecado. Cada pessoa também sofre as consequências do seu próprio pecado. Algumas consequências do pecado podem ser culpa. A culpa corrói a vida sem oferecer uma solução. A pessoa se condena, mas não sabe como mudar de vida. Falta de sensibilidade é o contrário da culpa. A pessoa perde noção do certo e do errado e continua pecando sem entender as consequências. Humilhação. O pecado leva à desgraça dos arrogantes e orgulhosos. Castigo da lei. Alguns pecados são crime e podem levar vários tipos de castigos aplicados pela justiça humana. O pecado traz muito sofrimento ao pecador. Deus retribui a cada um de acordo com as suas ações.
Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Isso está em Romanos 2:6. Mas existe uma esperança. Deus nos ama e não gosta de nos ver sofrer. Por isso, ele veio à terra para levar o castigo por nossos pecados em nosso lugar. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador, recebe perdão dos seus pecados e pode ficar na presença de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está em João 3,16. Um dia, Deus vai destruir todo o sofrimento causado pelo pecado, e os salvos viverão com ele para sempre.